Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Somente esse versículo, que eu gostaria de contar para os irmãos que o ano passado nós passamos por um momento muito difícil. Nós tínhamos pai e mãe em casa, onde tudo parecia estar muito bem, todos nós trabalhando. Estávamos num ano muito bom, graças a Deus, né? Mas aí, de repente, minha mãe começou a sentir uma dor abdominal e em 10 dias ela foi internada e foi a óbito. Nesse período, nós entramos num momento de tristeza tão grande. Eu comecei a sentir um desânimo muito grande. E eu sou profissional da área da saúde e eu não acreditava. Assim, eu não vou ficar com depressão. Mas eu sentia uma falta tão grande que eu não conseguia me controlar. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais sair da cama. Chegava em casa, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E comecei a me entregar no serviço. Eu já trabalhava no hospital, no hospital. Ali eu sou gestora de uma área. E eu comecei a trabalhar por 10 horas, 12 horas e eu não conseguia voltar para casa. E muitas vezes nesse trajeto eu ouvia o inimigo no meu ouvido, até mesmo ali na estação de trem, o inimigo falando: se joga, você vai ver sua mãe rápido. E naquele momento tão difícil eu falava: meu Deus, se eu me jogar eu vou para o inferno, isso sim. Mas tentava ali com poucas forças. Meu esposo, ele teve muita paciência, porque chegou um momento que eu não conseguia mais fazer nada dentro de casa. A gente começou a comprar comida, começou a comprar descartáveis, porque eu não conseguia fazer mais nada. E até mesmo a roupa das crianças eu lavava, mas a gente não conseguia nem passar. Então eu comecei a comprar roupas novas e comecei a acumular um monte de coisa dentro de casa. Eu falava assim: gente, isso é besteira. E aí chegou um momento que eu procurei um psicólogo, passei por 4 psicólogos, né? E nesse período, com mais 6 meses, meu pai faleceu. Aí o que estava ruim ficou um pouco mais difícil, né? E ali com 2 crianças pequenas, a situação já não estava fácil. Eu olhava para meu irmão, cada um parecia estar pior do que o outro, porque a gente não imaginava que iria ficar sem a família num curto espaço de 6 meses. E eu procurando psicólogo, toda vez que eu ia, eu voltava pior. Respeito muito cada profissional, cada sua área, né? Mas eu não conseguia me identificar. Quanto mais o psicólogo falava, pior eu ficava, porque eu tinha que falar sobre o assunto e eu voltava pior. Chegou um momento que meu marido começou a levar a comida na cama para que eu pudesse comer, porque eu não conseguia comer, não conseguia sentar na mesa. Era uma fraqueza imensa. Eu ia para o culto e começava a dormir no culto, de tanta fraqueza. E aí surgiu a oportunidade de vir fazer teologia aqui na igreja. Eu falei: minha vida já está numa situação bem complicada, né? Vamos lá. E vim fazer teologia. De repente comecei a ouvir sobre o amor de Deus, falando sobre Deus, sobre o que os apóstolos, sobre aqueles homens de Deus, o que eles passaram, né? Meus pais evangélicos, meu pai sempre foi diácono nessa igreja, minha mãe servia a Deus, foi dirigente de círculo de oração, mas isso parecia ser uma coisa muito distante para nós, né? E nós somos membros da igreja, então estava tudo certo. E aí eu comecei a vir na teologia e comecei a observar. Quando o irmão começou a falar, o irmão Gariroba, que eu não falo o nome errado dele, né? Fica bravo. Aí eu comecei a ouvir ele com aquela alegria, começou a falar dos homens da Bíblia. E a gente começou a ver o sofrimento que eles passaram ali, né, irmãos? Por amor a Cristo. E eu comecei a pensar, falei: meu Deus, acho que eu não estou passando em nada. Porque meus pais, eles foram morar com Jesus. E lá é o lugar onde nós vamos viver, porque esse lugar não é para nós. Isso aqui é um momento de passagem. E eu nunca acreditei em remédio. Eu falei: eu não vou ficar dependente, porque o remédio, ele faz você esquecer a verdade. Eu falei: eu não estou me dando como psicólogo, então é aqui mesmo que eu vou ficar. E eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ver o sofrimento que aqueles homens passaram, o que Jesus passou por nós, ali naquela cruz.